Está no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Lá no cabeçalho ali está dizendo Eliseu. Como é que está na sua aí? Eliseu é? Alguém tem outra diferente? Eliseu, ali está na junta, Eliseu é levado aos céus, carro de fogo, né? Eliseu não, Elias, né? Elias. E alguém, tem alguém que é diferente ou só a dela? É tudo igual? Oi? Elias é igual. A minha está assim: Eliseu é sucessor de Elias. Porque nessa mesma história tem esses dois tópicos. Elias é levado ao céu e Eliseu é sucessor de Elias. Amém? Vamos ler. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Diga, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Uma pergunta. Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos, disse Eliseu. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Amém? Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça? Uma pergunta. Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Repita, Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados e passaram ambos em seco. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção
dobrada do teu espírito. Diga, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Amém. Vamos até aqui. Depois nós continuamos mais. Amados, aqui uma história. Eu já preguei esse texto algumas vezes. Deus já deu algumas visões, algumas revelações dessa palavra. E hoje o Senhor já faz alguns dias que está falando comigo acerca dessa palavra. E eu quero falar aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. E a igreja somos nós. Diga assim: a igreja somos nós. Amém? Nós somos templos do Senhor. Amém? Uns templos é maior, outros templos é menor. Não é verdade? Alguns é catedral, né? Louvado seja Deus. Mas nós somos igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto aqui está falando da história de Elias e Eliseu, né? Algumas traduções aí está dizendo Elias sucessor, que é a minha tradução, e algumas outras está dizendo que Elias seria tomado. Eliseu seria, eu falei o contrário, Eliseu, sucessor, e Elias, nas outras traduções, seria tomado uma carruagem de fogo. Amém? Mas aqui tem algumas chaves muito importantes para que eu e você entenda o mistério dessa palavra. Às vezes que eu falei para você repetir foi em lugares específicos, aonde Elias, começa dizendo para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu era um homem que andava junto com Elias. Eliseu chamou ele para acompanhar, para ser discípulo, para ser alguém que vai aprender. Interessante que eu não tinha juntado as coisas. Mas você veja bem, antes de eu falar do texto, eu falei da célula. Eu falei assim: olha, a igreja não é para ela, mas como nós somos poucas pessoas, é importante você estar. Porque se você estar, você vai ver como é que funciona. E as células elas são multiplicadas a partir daquela que já existe. Amém? Eu não tinha nem pensado nisso, mas o texto aqui, se nós formos entender, é isso que está querendo dizer. Isso que aconteceu. Então ele fala assim: fica aí, que Deus me mandou ir até lá. Ele podia ficar assim ou não? Podia. Se ele diz para você fica, ele está te dando carta branca para você ficar. Olha, Eliseu, fica aí que eu vou em Betel ali. Depois eu volto aí, né? Podia ficar, não podia? Ele falou, pode ficar. Mas Eliseu falou assim: não, tão certo como a tua alma, aonde você estiver eu vou estar junto, aonde você for eu vou, mesmo ele podendo ficar. Mas ele por si próprio, sem ninguém mandar, decidiu ir, sim ou não? E eles foram até Betel. Quando chega lá, alguns profetas daquele lugar chega e vê Eliseu chegando, né, com Elias. Vai lá e chama Eliseu no canto e fala assim: ei, você sabe que o Senhor vai levar teu Senhor hoje por cima da tua cabeça? E aí Eliseu pega e fala: ó, eu sei, calai-vos, fiquem quietos, não preciso falar. E aí a Bíblia vai nos ensinar que, de novo, Elias diz para Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mais uma vez ele podia ficar tranquilo, mas Eliseu por si próprio decidiu ir. Mais uma vez ele fala: olha, ele quis dizer assim: aonde você estiver eu vou estar, aonde você for eu vou. E ele foi junto com Elias. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu vejo aqui? Alguém preocupado com a obra. Aqui eu estou vendo alguém preocupado em aprender certo. Estou vendo aqui alguém preocupado, entendendo que
entendendo assim: olha, o meu Senhor, ele é um profeta, e olha que é um dos maiores profetas, mas ele não vai dar conta de tudo, então eu preciso aprender. E para mim aprender, eu preciso estar junto, eu preciso estar acompanhando, eu não posso faltar, eu preciso estar. E aí ele vai, mesmo ele não precisar de ir, mesmo o Senhor falando: fique, não, eu vou. E ele vai. E mais uma vez os profetas daquela região de Betel, eles pegam, agora de Jericó, né? Eles pegam e falam, chama Eliseu: ei, você sabe que o Senhor vai levar teu Senhor, né? Por cima da tua cabeça. Sim, eu sei. Calai-vos. E continua com Elias. Mas sabe o que é interessante? Vamos voltar um pouquinho. Vamos um pouquinho para frente. Agora eles chegam diante do Jordão. Aí Elias mais uma vez fala para Eliseu: Eliseu, o Senhor está me enviando para diante do Jordão, fica. De novo Eliseu repete as mesmas palavras. E disse Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Mais uma vez ele toma uma decisão por si próprio, sem precisar alguém pedir para ele. Ele decide estar junto com o profeta. E a Bíblia vai dizer que vai ele e mais 50 homens daqueles profetas e ficam diante do Jordão. E agora Elias pega seu manto, enrola e toca nas águas. E o texto vai dizer que quando Elias toca nas águas com o teu manto, o Jordão, o rio, ele se abre, assim como abriu o mar para Moisés passar. E agora o Jordão se abre e todos ficam atônitos. E Eliseu viu como Elias fez. Ele observou. Sabe por que ele observou, irmãos? Sabe por quê? Porque ele estava junto. Se quando Elias falou para Eliseu: pode ficar aí que eu vou diante do Jordão, se ele tivesse ficado, ele não teria visto. Mas quando ele toma decisão por si próprio, sem ninguém obrigar, sem ninguém falar vamos, mas ele mesmo quer estar lá, ele presencia o momento de um rio sendo aberto diante dos olhos deles. E ele viu como Elias fez para que isso acontecesse. E todos aqueles homens viram também. Só que agora Elias e Eliseu, somente os dois, atravessam o Jordão e vão mais adiante. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando todos aqui, a maioria são pai, não é verdade? Pais e mães aqui, não é verdade? A maioria são. Quando o seu filho é obediente, faz tudo o que você fala, você costuma fazer o quê? Você castiga ele, você maltrata ele, ou você dá recompensas a ele? Alguém pode falar? O que você faz? Recompensa. Você vai sempre dar um agrado, né? Você passa na frente de uma sorveteria, ele nem pede, mas você fala: quer um sorvete? Passa no mercado, quer um chocolatinho? Compra uma roupinha, né? E assim você vai fazendo, não é verdade? Quando ele é obediente, você já faz assim, sim ou não? E quando o filho, além de ser obediente, ele faz aquilo que não é lhe pedido, ele vai além disso. Não faz só o que está se mandado a fazer. Ele não faz só a obrigação dele, mas agora ele está indo além da obrigação. Porque aqui eu escutei 3 vezes Elias dando uma ordem para ele: pode ficar, descansa, fica tranquilo, eu vou lá. Mas o filho obediente, ele não é só obediente, ele quer avançar e romper mais um pouco. E agora ele ultrapassa esse nível de obediência, de ser um menino certo,
Mas agora ele começa a chamar a atenção de Elias. Sim ou não? Ele começa a chamar a atenção de Elias. Eu imagino que Elias ficou observando cada passo, a cada cidade que ele passava, que ele falava fica, e Eliseu falava não, tão certo como tua alma, e estarei contigo. A cada momento que aconteceu isso, Elias, ele observou cada detalhe. Diga assim, ele observou a cada detalhe. Agora diga assim, ele observa cada detalhe. Todo profeta, todo homem de Deus, todo líder observa a cada detalhe. Amém? Por mais que pareça que não, por mais que parece que não está me vendo, parece que estou esquecido, parece que não sei, parece que não sei. Meu pai que falava isso. Está parecendo que não sei, meu irmão, né? Parece que não sei. Mas todo líder, todo homem de Deus, todo profeta, ele observa. E ele está observando. Olha, esse rapaz, lá atrás, quando ele chamou Eliseu, Deus falou assim: olha, é bom que você ache alguém para ser sucessor. Então você tem que treinar alguém aí. Aí ele passa, Eliseu está lá mexendo com a junta de bois, 12 juntas de bois, tá arando a terra. Aí Elias chega e fala assim: ei, vamos, me segue. Aí Eliseu olhou, ele pegou e falou assim: posso despedir dos meus pais? Pode. Sabe, aqui tem outro ensinamento, outra mensagem poderosa. Eliseu, a Bíblia vai falar que ele pega a carroça, desmonta ela, quebra a carroça, mata os bois. Olha só que importante, irmão, chega a arrepiar. Ele mata os bois e quebra a carroça. Com a madeira da carroça ele faz fogo, e com a carne dos bois ele faz um churrasco. Sabe por que ele faz isso? Para confraternizar com todos os amigos dele, e para não ter mais como ele voltar. Esse ciclo na minha vida acabou. Estou quebrando a carroça, estou matando os bois, e agora eu vou seguir o profeta. Tomou uma atitude. Então ele já foi, a obediência dele já foi de imediato, sem conhecer. Elias está observando. Todo o tempo ele está observando. Sabe, irmãos, nós precisamos pegar esse texto, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, e precisamos entender o que o Senhor está falando conosco, porque Ele está falando. Diga para o irmão ao teu lado, fala assim: Deus está falando hoje. Fala para ele, presta atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Atravessaram o Jordão. Eliseu ficou de olho, enrolou a capa, tocou na água. A água se abriu, passaram os dois. Agora Elias, ele está pensando, eu fico pensando assim, Elias, Eric, deve estar pensando: meu, quando eu chamei ele lá, nem me conhecia, ele queimou a carroça, quebrou a carroça, fez lá, despediu e veio. Eu falo pro cara descansar, ele quer vir junto. Ele não para. Aonde eu vou, ele está indo, ele está observando. Esse menino tem algo diferente nele. Tem algo especial nessa pessoa. Tem algo especial nesse obreiro. E quando o pai, o líder, o profeta começa a ter orgulho desse obreiro, ele começa a pensar. Eu fico pensando assim, né? Eu estou tentando traduzir para a nossa linguagem de hoje, né? Para nós entender bem. Ele atravessa o Jordão e começa a pensar: o que eu posso fazer para esse rapaz? Precisa dar alguma coisa para ele. Talvez lá não tinha sorveteria, né? Talvez lá não tinha loja do 12. Talvez lá não tinha tantas coisas. E ele está pensando: o que eu posso fazer por esse rapaz? Olha, esse rapaz está tão dedicado, ele está tão à frente, ele está tão à frente de ser só compromisso, que eu não vou nem pensar o que eu vou dar para ele. Eu vou perguntar logo para ele: o que você quer? O que você precisa? Então Elias chega e fala para Eliseu: Eliseu, seguinte, antes que Deus me leve,
antes que Deus me leve desse lugar, o que eu posso fazer por você? O que eu posso dar para você? Aí Eliseu deve ter parado assim alguns segundos. Rapaz, o homem, profeta, já encarou Jezabel, já encarou Baal, já encarou Azerá, já encarou 850 profetas sozinho. Cara, esse cara já fez tantas coisas. Acabou de abrir o Jordão. Olha, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do que você carrega. Porque mais do que ouro, mais do que prata, mais do que roupas, mais do que lugares, mais do que posse, o que Elias carregava, Eliseu, naquelas frações de minutos ou segundos, ele podia refletir em tudo e entender que o que ele carregava espiritualmente, ele era muito melhor e muito mais avançado do que qualquer valor monetário que poderia existir na época. Qualquer coisa que pudesse existir naquele tempo, e fosse para hoje, fosse o nosso tempo. Ele fez uma avaliação. Vamos pensar hoje, eu posso pedir uma mansão, podia pedir uma Maserati, podia pedir uma Hilux, né? Podia pedir $1 milhão de dólares. Já vamos falar de dólares, né? Mas nada disso era melhor, maior do que o que Elias carregava. Agora me pergunta assim, mas como que ele conseguiu entender isso? Uma pergunta, mas como que ele avaliou isso? Sabe por que ele avaliou e entendeu e descobriu que a porção do espírito de Elias era muito melhor do que qualquer outra coisa? É porque em todo lugar ele estava junto. Aonde estava Elias, estava Eliseu. Tudo que Elias fazia, Eliseu observava. Então ele viu milagres e milagres e milagres acontecendo. Ele viu Deus usando esse homem poderosamente em todos os lugares. Ele viu Deus agindo de fato na vida desse profeta. E só alguém que anda junto no mesmo espírito vai conseguir discernir que aquele profeta carrega é muito mais importante do que um prédio, é muito mais importante do que cadeiras, é muito mais importante que um microfone, que uma guitarra. Ele vai entender que é muito mais importante do que uma bateria. Vai entender que é muito mais importante do que qualquer coisa que possa existir na face da terra. Porque o que ele carregava não tem dinheiro que paga, não tem lugar que possa fazer. Só que só quem anda junto, somente aquele que está ligado no mesmo espírito vai conseguir entender isso. Porque se não estiver ligado no mesmo espírito, Eliseu, o que eu posso te dar? Rapaz, tem uma guitarra Yamaha legal, eu gosto dela. Você me dá ela, tá bom. Eliseu, o que eu posso te dar? Olha, tem um púlpito Hillsong. Caro esse negócio. Queria um desses. Se me der o púlpito, tá bom já. Eliseu, o que eu posso te dar? Olha, só o Shuri já tá legal. Microfoninho Shuri. Tá bom. Eliseu, o que eu posso te dar? Olha, eu gostaria do prédio. Tá legal já o prédio. Eliseu, o que eu posso te dar? Olha, aquele projetor que tá faltando uma lâmpada, para mim já dá. Eu troco a lâmpada e já boto ele para funcionar. Qualquer homem e mulher que não discerne o espírito, que não anda no mesmo alinhamento, iria pedir qualquer coisa que estava rodeado. Eu estou dando exemplos aqui porque é para você entender. Eu não sei se ele tinha um camelo, se ele tinha um cavalo, se ele tinha uma viola, eu não sei. Mas se ele não anda no mesmo espírito, se ele não tem a mesma busca, se ele não tem o mesmo propósito, ele vai querer alguma coisa que é dele, alguma coisa que está ao redor dele, alguma coisa palpável. Pô, esse tablet tá bom, essa Bíblia também tá legal, para mim tá suficiente. Mas se está buscando ao Senhor e não está perdendo a oportunidade
de crescimento espiritual, está entendendo que os tempos estão findando, e o que há de mais valioso nesses últimos dias é estar diante de Deus, buscando, não fazendo chacota, não pensando coisas ruins, não dizendo eu não preciso disso, mas entendendo que essas coisas são importantes, muito importantes. Amém? Se você é espiritual, você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você não for espiritual, se você não teve uma semana diante de Deus, você, nessas minutos já está levando para a carne e está achando que o pastor está dando direta. Agora eu quero lhe dizer uma coisa para vocês que faz tempo que eu não falo. Eu não trabalho com indireta, eu sou direto. E eu estou pregando para uma igreja que eu creio que quer entrar no reino do céu, sim ou não? Eu não estou aqui brincando de pastorzinho, não estou brincando de profeta, não estou brincando de apóstolo. Eu não estou aqui para ficar gastando meu tempo. Eu estou aqui falando uma palavra e dizendo para você: você quer porção dobrada? Você quer entender as coisas espirituais? Então comece a buscar Deus com tudo que você tem, com tudo, com o seu entendimento e com toda a tua força. Porque senão vai chegar uma hora que o próprio Cristo vai chegar diante de ti e vai perguntar: que queres que eu te faça? E talvez vai pedir um tênis da Nike, em vez de falar: Senhor, eu quero o teu Espírito, eu quero unção, eu quero visão, eu quero palavra profética. Porque o tênis da Nike vai acabar, mas o que é espiritual é eterno e pode te levar até o dono da Nike. O eterno pode te levar lá para a sala de Elon Musk. O eterno pode te levar para as nações. O eterno, que é eterno, pode te fazer teu nome conhecido nos 4 cantos do planeta Terra, desde quando você comece a escolher a estar com Ele, em vez de estar em qualquer outro lugar. Vocês estão entendendo? Pergunta para o teu irmão: você ainda quer porção dobrada? Você quer um Nike? Pergunta para mim se eu quero um Nike. Pergunta alguém. Eu quero. Só que eu prefiro a porção dobrada, porque com a porção dobrada eu vou ter estoque de Nike. Com porção dobrada eu vou ter qualquer coisa, porque Deus pode fazer, materializar o que Ele quiser materializar. Deus pode fazer com que o morto volte a viver. Eu vi agora, esses dias, o coração parou, todo mundo, horas e horas tentando reanimar, atestado de óbito, não tem mais vida. Mas tinha algo eterno, né? Tinha algo espiritual na vida daquele homem. E o Senhor fala assim: volta. Não, eu não quero voltar, aqui está legal, aqui está bom, me deixe ficar. Era o que ele falava. E o Senhor: não, ainda não, você ainda precisa voltar. Sabe, irmãos, se nós entender as coisas eternas, se nós conhecer as coisas do Espírito, se nós entender as coisas que é do Espírito, nós não vamos ter falta de nada. Eu comecei esse culto, esse momento que eu peguei, dizendo: se você está cheio de Deus, não tem espaço para mais nada. Não existe espaço, irmãos. Não dá tempo. Você está tão cheio de Deus que você quer mais Deus. Você está tão cheio de Deus que quando é para você ficar tranquilo, não, hoje você pode descansar. Não, onde você vai? Vou além do Jordão, vou junto. Não vou perder nada. Então Elias pergunta para Eliseu: o que eu posso fazer para você? Vamos ler. Está dizendo assim, está me dando febre. E é sério. Versículo 9.
Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, porque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim será e assim fará. Porém, se não me vires, não fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, lhe deixara cair. Levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Amém? O texto está dizendo que ele viu os cavaleiros, ele viu ele sendo tomado, ele se rasgou as suas vestes, declarando palavras ao Senhor. E depois que tudo isso aconteceu, ele foi lá e pegou o manto. O que Elias tinha dito para ele? Se você me vê sendo tomado, assim será. Se você não me vê, aí não vai ter jeito. Quando Elias, olha só que interessante, quando Elias diz para Eliseu: dura coisa me pediste. Sabe por que ele falou isso? Porque o que ele pediu não dependia dele. O que ele pediu dependia do Senhor. Então agora é o Senhor que vai querer transferir essa unção, e ainda com porção dobrada, ou não? O nosso Deus é justo, amém? Perfeito e justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala assim: dura coisa me pediste, porque agora já não está mais em mim. Ele está querendo dizer assim: agora você vai passar pela avaliação do céu. Agora você vai passar pelo crivo. Agora você vai passar pelo clã. E se você for aprovado, se você passar nos requisitos, você vai me ver indo. Então o manto vai cair e é tua porção dobrada. Se ele pedisse outra coisa, se ele pedisse a guitarra de Eliseu, guitarra de Eliseu, estava na mão, então pega, né? Tá. Eu queria essa Bíblia, queria esse envelope. Tá. Mas o que ele pediu era algo tão poderoso e tão maravilhoso, que agora não está mais sob a autoridade dele, está sob a autoridade do Senhor. Mas ele sabia que o Senhor podia lhe dar. Amém? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: o Senhor sabe, e Ele sabe que Ele pode te dar. Pergunta para o teu irmão assim: o que é mais importante para você hoje? Se eu falasse agora para a igreja, eu vou falar: faça um pedido. O que mais você precisa hoje? O que você mais precisa hoje na tua vida? O que você mais quer hoje na tua vida? Você pode fazer um pedido. Qual seria esse pedido? Qual seria esse pedido? Sabe o porquê? Deus está falando aqui no meu coração e eu falo mesmo. Fazer igual junto, eu vou falar. Pode falar. Sabe por que algumas pessoas não têm a ousadia de pedir o Espírito?
Porque ela mesmo se autoavalia e fala: xiii, não vou passar pelo crivo, não vou passar pela avaliação. Agora uma pergunta que eu faço para nós todos: até quando você vai ficar assim? Até quando você vai decidir ficar enquanto o profeta está indo? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: até quando você vai ficar enquanto o profeta está indo? Irmãos, eu sei que vocês têm coisas importantes, eu sei que vocês têm alvos importantes, assim como eu tenho. Vocês acham que eu sou o quê? Sou sobrenatural. Sou ser humano igual a vocês. Tenho sonhos, tenho planos, tenho projetos, assim como vocês. Mas é sábio você escolher aquilo que vem do Senhor. Eu sei que vocês têm projetos, sonhos. Eu sei que vocês querem dar o melhor para os teus filhos. Quem que não quer, irmãos? Eu acho que o projeto de todo pai é dar o melhor para o filho, não é? O projeto de todo pai. Uma vez eu escutei um pai falando uma coisa. Eu quero acreditar que é bobagem, que o homem é pastor ainda. Eu vi esse pai falando que não vai deixar nada, vai gastar tudo. Se o filho quiser, que vai trabalhar. Eu vou ensinar meus filhos a trabalhar e dar valor, mas eu quero deixar uma herança para eles, além do legado que eu estou construindo para eles também. Então todo pai e toda mãe quer dar um conforto para os filhos. Todo pai e toda mãe quer deixar uma herança para os filhos. Todo pai e toda mãe. Mas sabe o que Deus está falando para me dizer para você? Escolha o lado certo. Escolha o lado certo. Escolha o lado certo. Escolha o profeta. Escolha o lado do espiritual. Porque Deus não vai anular os teus sonhos, Ele vai te ajudar a alcançá-los. Ele não vai anular as tuas coisas, Ele vai ajudar você a alcançar. E você com porção dobrada, quem que segura você? Sabe o que o papai está dizendo hoje? O papai está falando assim: escute, dê atenção para as coisas eternas, dê atenção para as coisas do céu, dê atenção para minhas escrituras, diz o Senhor. Dê atenção para as coisas espirituais, porque o Senhor quer elevar o nível da tua vida. Ele quer elevar o nível. Mas o papai está dizendo assim, ó, está falando aqui no meu coração, que Ele quer elevar o teu nível. Mas se Ele elevar teu nível hoje, talvez da forma que você está, você vai virar as costas para Ele, porque você vai falar assim: agora eu não tenho mais tempo, não posso. E é capaz de você ainda dizer que Deus está te abençoando, colocar nas costas de Deus ainda. Sabe o que o papai está falando? Você pode todas as coisas, e Ele vai te ajudar. É só questão de organização, irmãos. Organiza o teu tempo. Sabe o que nós estávamos falando essa semana? A gente fala de ser fiel. No último culto, quarta-feira, nós falamos, né? Tentamos falar o tudismo lá, mas falamos errado ainda, né? Tudimista é a palavra. Não é ser dizimista, você tem que ser tudimista. Olha para o irmão lá e fala assim: seja tudimista. O que é tudimista, pastor? É tudo. É tudo. Não está falando só de valor de dinheiro, está falando do teu tempo, da tua vida, está falando de tudo. Tudo que você fizer, você tem que separar 10% para Deus. Quantas horas tem o dia? 24. Quanto que é 10% de 24? 2 horas e 40. Olha para o irmão do teu lado assim, ó, para não ficar muito assim. Olha para ele e fala assim:
Você está dando o dízimo do seu tempo para Deus diariamente? Você está sendo tudimista? 2h40 do dia. Irmãos, 2 horas. O que é 2h40 de 24? Você dedica 2h40. Não, 2h40 eu vou louvar, eu vou ler Bíblia, eu vou orar. Você está entendendo que as coisas de Deus, ele é muito além daquilo que a gente pensa que é só trazer uma oferta. Ah, pastor, mas 2h40 é tempo. Por que você não separa isso em 3 parcelas? Hã? Faz 1 horinha de manhã, a hora do almoço faz meia hora. Você quer tirar um cochilo, né? Depois de tarde faz mais uma. A hora do almoço é 40, né? É 12h40. Ou faça do jeito que você quiser. Faça 5 horas da manhã, 6 da manhã, 3 da manhã, meia-noite. Eu sei que tem muita gente aqui que dorme tarde, porque o celular não deixa você dormir. Você vai longe, assim, ó. Você nem sabe o que você está fazendo, o dedo só está fazendo assim. Daí se alguém chega e perguntar: o que você está vendo? Pô, pior que nem sei. Passando aqui só. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a gente gasta muito tempo com nada. E as coisas que é do Senhor a gente não faz. Você acha que é difícil dar 2h40 para o Senhor? Agora essas 2h40, se você resolver dar para o Senhor, quanta coisa você vai alcançar. Então sabe o que eu quero convidar você hoje? O Senhor quer te dar a porção dobrada. O Senhor quer. A pergunta é: você quer as coisas do céu ou as coisas da terra? Podia ser esse aqui, o que está escrito aqui em cima: coisas do céu ou coisas da terra? Qual é a tua escolha? A Bíblia diz que as coisas da terra vão passar, mas as coisas do céu são para toda a eternidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que tem uma coisa muito mais forte. Olha o contraste da coisa. As coisas da terra não vai te ajudar a ir para o céu. Coisa do mundo não te ajuda, mas as coisas do céu vai te ajudar a ter coisas aqui na terra. Agora, por que nós ainda preferimos as coisas da terra? Sendo que as coisas do céu nós podemos ter as duas. Então Deus, Ele quer liberar, Ele quer fazer, mas Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele sonda, esquadrinha o meu coração para dar a segunda medida que Ele encontra. Ele conhece. Você acha que Ele vai te dar alguma coisa que vai te matar? Alguma coisa que vai trazer separação? Alguma coisa que vai trazer, além de separação familiar, separação de você e Deus? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem teus ouvidos tampados para que não possa ouvir. O que faz separação de Deus e o homem é a iniquidade, é o pecado. É o pecado. Então o que está fazendo separação, por que não está sendo abençoado? Pecado. E aqui está falando de iniquidade, porque a iniquidade está falando de um pecado consciente. Você sabe que você está pecando. Amém? Diga aleluia. Amados, eu louvo a Deus, sabe, por mensagens proféticas, que é uma mensagem profética. Aqui não tem cajado, aqui não tem paulada. Só aquele que está em pecado, lascado, está com a vida desgraçada, que está achando que é paulada. Quem está buscando o Senhor sabe que são coisas proféticas, sabe que são coisas que vão te levar para a eternidade, sabe que é coisas que vão te dar aquilo que você está fazendo esforço na terra e não está alcançando, mas com Ele vai ser possível. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Amém?
Então vamos lá para o texto. Pediu, Elias fala: olha, coisa difícil você pediu, mas... Aí ele vai ser tomado, ele pega o manto, recebe porção dobrada. Alguém aqui, depois de tudo que eu falei, sabe o porquê que Eliseu recebeu porção dobrada? Alguém quer falar? Algum corajoso? Por que Eliseu recebeu porção dobrada? Pode falar, irmão, sem medo mesmo. Se errar, é aqui que nós vamos aprender. Por que Eliseu ganhou porção dobrada? Também. Mas não é por isso que ele recebeu. Ele pediu, mas não é por isso. Alguém sabe? Nós acabamos de falar. Ele decidiu estar, mesmo quando não era solicitado. Ele decidiu a melhor parte. A melhor parte. Nessa minha ida, o que eu disse? O líder, ele observa, sim ou não? O profeta observa, sim ou não? Nessa minha ida para o estado de Santa Catarina, a gente teve contato com muitas pessoas. E teve um momento que a gente foi fazer um culto. E eu estou observando. E eu estou falando já do culto desde a hora que eu cheguei. Algumas pessoas na expectativa, outras bem empolgadas, e algumas pessoas, legal. E quando chegou na hora do culto, uma pessoa não deu importância. Uma só. Chegou já no final e saiu antes da bênção. Chegou só no final e saiu antes da bênção. Eu observei isso. Sabe o que o meu coração falava? Essa pessoa não entendeu o mistério, porque senão estava sentado junto com os outros, ouvindo o profeta falar. Se soubesse o que Deus estava liberando espiritualmente, não tinha largado arreglado dali. Mas Deus mostrava no meu coração até os pensamentos. Eu já tenho igreja, eu já vou, eu já faço. Amanhã eu já vou estar em outro. Não preciso estar aqui hoje. Sabe? Não foi maldade. A pessoa é uma excelente pessoa. Excelente. Muito excelente, né, João? Excelente. Mas eu estou contando para vocês porque eu observei que essa pessoa não entendeu o mistério. Não entendeu que tinha alguém ali que estava liberando coisas. Vocês não têm ideia do que o Senhor usou nossas vidas para liberar. Liberamos muitas coisas espirituais. Muitas coisas. E eu só pensei, poxa vida, se soubesse. Mas sabe que Deus é tão bom que mesmo não estando lá ainda, Deus falou assim, vai receber assim mesmo hoje. Só para perceber o quanto isso é forte. Isso é forte, né? Porque daí, um dia anterior era nós que estava fazendo. Aconteceu tudo isso que eu falei. No outro dia, a pessoa estava fazendo. Eu podia falar, não vou? Podia ou não podia, irmãos? Podia falar assim, não veio na minha, não vou na dela. Não podia? Mas sem ser solicitado. Nós estávamos lá aos pés, observando, ouvindo e comendo de tudo que foi pregado, ministrado e louvado. Sabe por quê? Porque eu sei aonde Deus pode fazer grandes coisas na minha vida. Eu sei aonde eu posso receber coisas sobrenaturais. E as coisas sobrenaturais você não vai encontrar nas rodas dos escarnecedores. Coisas sobrenaturais você não vai encontrar no caminho do pecador. Coisas sobrenaturais você não vai encontrar nas rodas de más conversações, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem. As más conversações corrompem os bons costumes. Então as coisas de Deus eu não vou encontrar nesses lugares. Mas aonde eu vejo um violão sendo tocado, louvor sendo entoado, aonde eu vejo alguém falando de Jesus, é nesse lugar que eu quero estar.
É nesse lugar que eu quero estar, porque a partir desse lugar Deus pode me levar para qualquer lugar. Agora, se eu não decidir estar nesses lugares, dificilmente. Pode até acontecer alguma coisa na tua vida. Fala para o teu irmãozinho, pode até acontecer alguma coisa na tua vida, mas é você que está forçando a barra, não é o Espírito. Agora, quando eu decido o melhor lugar, sabe quando eu vou para o Mevan, a Ju, ela que brinca até. Quando eu vou lá para o Mevan, tem não sei quantas mil cadeiras, tem bastante lugar para sentar. Mas sabe onde que eu gosto de ficar? O púlpito dele é dessa altura, tá cheio de cadeiras. Eu estou aqui, ó, sentado no chão, de frente com o profeta. As pernas dói, amortece, formiga, mas eu não saio daquele lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus quer elevar o nível da sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua família, na sua casa, no teu ministério. Mas isso só vai ser possível se você escolher o melhor lugar de estar. Amém? Eu ouvi bastante coisas lá de pessoas que forçou a barra para acontecer alguma coisa. Olha, aqui aconteceu assim. Forçou, teve que ir embora corrido da cidade. Ó, aqui aconteceu assim. Então tem coisa que parece que é, mas não é. Tem coisa que parece que tá, mas não tá. Agora, aqueles que escolhem o melhor lugar, onde Deus te coloca, onde que Deus vai fazer, ninguém te tira. Mas ninguém está me vendo. Eu vou lhe dizer uma coisa: se Deus tem te escondido, aproveite esse tempo, porque quando Ele te mostrar, ninguém te esconde mais. Vocês pegou aí, não? Se Deus tem te escondido, aproveite esse lugar, não reclame, porque a hora que Deus te mostrar, ninguém te esconde mais. É Ele que está te mostrando. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim finalizar essa palavra, eu tenho meia hora de culto ainda, irmãos. Sei que está com fome, mas pelo horário que nós terminamos às 9h30, tenho meia hora ainda. Mas eu vou terminar antes hoje, prometo. 10 horas eu termino. Não, brincando, irmãos. Prometo que vou terminar antes. Eliseu passou pela escola profética, sim ou não? Passou pela escola, ele aprendeu, ele viu como é que Elias se move, como é que Elias dá o comando, viu como é que ele dobrou o manto, viu como é que Elias tocou nas águas, viu tudo que Elias fazia. Ele não perdeu nada, porque se ele perder alguma coisa, ele vai ficar depois, né? Elias é tomado, Eliseu volta agora com o manto. Ele chega, o Jordão está fechado de novo, o rio está passando, os 50 estão do outro lado, os outros profetas estão lá do outro lado, ele está aqui do lado de cá. Agora tem que atravessar o Jordão. Agora eu quero lhe perguntar: se ele não tivesse passado pela escola profética, ele ia abrir o Jordão? Sim ou não? Eliseu só abriu o Jordão é porque ele não perdeu nenhum detalhe. Diga para o teu irmão: não perca os detalhes. Fala assim: os detalhes são importantes. São muito importantes, irmão. Muito importante. Quando você vai fazer uma prova de alguma coisa, algum curso, aí você é preguiçoso, aí você não quer estudar os detalhes, você só dá uma lida, faz uma pesquisa na internet, aí você vai fazer a tua prova. O que acontece? Sabe o que acontece? Você não consegue ter notas excelentes. Às vezes até passa, mas passa. Como diz o povo, né? No meu tempo passa por baixo das cadeiras, né? Mas as notas são ruins. Sabe o que aconteceu comigo? Vou testemunhar. Quando eu fiz a minha carteira de motorista há 20 anos atrás, nossa, faz tempo. Quando eu fui fazer minha carteira de motorista, era que eu já sabia dirigir. E a gente que sabe dirigir, você vê placa, você vê as coisas, então você acha que sabe tudo, não é verdade? Eu já sei tudo, né? Vou lá fazer porque eu preciso da CNH. Aí vamos fazer a aula, vou lá para a aula. Aí chegava na hora da aula, até que eu estava ali presente. Ó, isso aqui é uma apostila, isso aqui você tem que ler. Aqui tem as questões, vai cair tantas questões, mas você vai ter que ler tudo, porque você não sabe qual que vai cair, mas as que vão cair está aí dentro. E a legislação
Tem uma lá que é mais extensa, não lembro agora. Ah, meu irmão, eu dei uma lidinha assim por cima, fui atropelando tudo. Falei, esse aqui lá eu faço de boa. Eu dirijo já faz anos, né? Guardei a apostila. Fui fazer a prova em Paranaguá, da teórica. O psicólogo já tinha passado. Fui fazer a teórica. Quando veio aquela folha, eu comecei a ler. A única coisa que vinha na minha cabeça era: lá pergunta? Da onde essas coisas aqui? Deu vontade de falar assim: não, isso aqui não é a prova, isso aqui não é para nós, né? Não é para quem quer dirigir, né? Rapaz, pense num cara bom de bola. Chutei para todo lado. E fui chutando porque não sabia. Alguma coisa dava pra... esse aqui eu sei. Mas a maioria não dá nem pra olhar pros lados, né? Fui chutando. Qual que foi o resultado, irmãos? Pergunta, qual foi o resultado, pastor? Reprovei. Fiquei triste. Tive que pagar mais. Aquele que não estuda tem que pagar mais. Diz pro teu irmão aí. Fala, aquele que não estuda tem que pagar mais. É importante os detalhes, diga para eles. Eu perdi os detalhes, irmãos. Perdi os detalhes. Mas sabe que quando eu ouvi lá o reprovado, aquilo despertou alguma coisa em mim. Falei, já sei. Na outra semana tô lá eu sentadinho bonitinho naquelas cadeirinhas, ó, lendo, anotando, lendo. Li tudo umas 10 vezes já, para pegar mesmo. Aí fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, já vou terminar mais rápido aqui. Daí, expectativa de resultado. Quando sai o resultado, o nome do Alfredo tá naqueles que saíram as notas mais altas. Ficava lá na parede. Sabe por quê? Porque eu fui atento aos detalhes. Eu não perdi os detalhes. Eu estudei. Eu fui presente. Eu não faltei as aulas. Eu não faltei os tempos. Para aquela semana eu peguei firme. Diga pro teu irmão assim: pega firme, irmão. Pergunta: você quer nota boa? Então pega firme. Eu vou repetir: Eliseu só recebeu porção dobrada, porque dura coisa ele pediu. A Bíblia fala dura coisa. Elias fala, ele só recebeu porque ele tirou notas boas. Ele passou pela avaliação do céu. Não, o rapaz é bom, pode pegar um manto. Agora ele passou por tudo, ele estudou, viu os detalhes, chega diante do Jordão. Irmãos, vamos ser sinceros. Você é sério? Pergunta para o irmão, você é ser humano? Pergunta para ele, você é ser humano? Agora vamos ser sinceros. Eliseu aqui, se eu não me engano, Eliseu era meio calvo até. Tá lá de cá. Do outro lado tem 50 profetas lá, né? Talvez espiritual, né? Tá lá do outro lado. Você acha que aqueles 50 estavam assim: olha, Eliseu recebeu a porção dobrada, olha que benção, tá voltando com o manto de Elias, olha que legal, tô feliz com ele. Você acha que ele estava assim? Ou estava assim: agora quero ver como é que vai fazer para atravessar. Quero ver mesmo, quero saber se ele pegou, se ele estudou, se ele estava mesmo. Duvido, ele não passa. E nós vamos ter que jogar a corda. Vai precisar de nós. 50 pessoas, vai precisar de mim, vai precisar de nós vamos ter que salvar Eliseu agora. Como é que ele vai atravessar? Talvez alguém falou assim: joga o manto para cá para puxar você. Talvez os pensamentos foi esse. Por que eu falo isso? Pautado na leitura, porque eu li o texto mais de 10 vezes para poder estar falando o que eu estou falando. Ele pega o manto de Elias. Como é que Elias fez? Dobrou assim. Mais ou menos isso. E foi lá no Jordão e as águas. Quando as águas se abrem, aí os 50 que estavam do outro lado, verdadeiramente o espírito de Elias repousou sobre Eliseu.
Então esse deu para entender que antes estava duvido. Por que ficaram tão assim? Lógico que no meio de 50, uns 2, 3 devia falar assim: não, eu tenho certeza que eu conheço ele, porque eu também ando junto, sei como é que é. Uns 2, 3 andam junto, mas uns 47 aí, não vai. Sabe por quê? Porque não passou pela escola, não viu o que aconteceu, não viu o cara dedicado, não viu o cara buscando, não viu o cara orando, não viu o cara profetizando, não viu nada. Aí acha que o cara não vai conseguir. Mas ele abriu o Jordão, recebeu porção dobrada, chegou do outro lado. Amém? Fala pro teu irmão assim: vamos atravessar o Jordão? Amém? Vamos pôr de pé, irmãos, vamos cantar um louvor, vamos se alegrar nessa noite. Só recebe porção dobrada quem vê o profeta ser tomado. Só vai receber porção dobrada quem vê o profeta ser levado. Amém? Então faça a escola profética, passe por ela. Passe por ela. Jesus está falando assim: dê importância para as coisas eternas. Não é de hoje que eu falo, desde que eu me entendo por gente que eu entendo de Bíblia, eu falo as mesmas coisas. E a minha concepção não mudou, Kleber. Quantos anos de igreja, quantos anos de Bíblia, quantos anos de sala de profética, e eu continuo crendo a mesma palavra, continuo crendo que o único e suficiente é o Senhor Jesus. Eu continuo crendo que Ele pode fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida. Nada mudou. Mas sabe o que mudou? Que hoje a minha fé está muito maior, muito melhor, muito mais firmada. Hoje eu tenho muito mais convicção do que 10, 15 anos atrás. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu leio esse texto, essa mensagem eu já preguei muitas vezes, com outras visões, com outras formas. Mas cada vez que eu leio, Deus fala de novo, e Deus acrescenta fé no meu coração, e Deus fala: vale a pena passar pela escola profética, vale a pena ouvir os profetas. A Bíblia está dizendo assim, que quando você escuta o profeta, você prospera. Então escute os profetas, escute o teu pastor, escute o teu líder, escute ele. Pastor, mas eu estou escutando, irmãos. Quando você escuta, você sinaliza para o céu com atitude. O teu corpo, a tua vida tem que mudar. A tua fala tem que mudar. A tua adoração tem que mudar. A tua fé tem que mudar, tem que elevar. Alguma coisa tem que acontecer. Se você está escutando o que nós estamos pregando nesse púlpito, você precisa melhorar. Olha para o irmão do lado e fala: você precisa melhorar. Sacode ele, fala: melhora aí, melhora. Ele abre mão de tua fecha teus glória, olhos um pouquinho. sangue no Fale com Jesus. por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, caixa de pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Adore o Senhor.
e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no canto. Tome a decisão correta. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eternas. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia! Escolha o lado certo, escolha o lugar, escolha estar no lugar certo, escolha estar com Cristo, escolha estar buscando, escolha estar lendo, escolha estar jejuando, escolha estar se preparando. Me Aleluia! despedi dos meus Louvado pais. teu nome! Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eternas. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eternas. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Adoro o Senhor. Palavras de vida eternas. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eternas. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu
Afundei Aleluia. meus barcos no cais. Irmãos, eu quero orar por você que quer quebrar as carroças hoje. Para você que quer escolher o melhor lugar. Você que quer escolher o melhor lugar, eu quero orar por você nessa noite. Você que entende, está entendendo, Deus está falando, culto por culto, Deus está falando contigo. Que é necessário quebrar as carroças, que é necessário quebrar o orgulho, quebrar tudo aquilo que está impedindo você de verdadeiramente estar no melhor lugar, dedicado, buscando escola do profeta, aos pés. Eu quero orar por você nessa noite. Quero que você bote a mão no teu coração. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Olha, irmãos, fica tranquilo, fica tranquila. Os teus sonhos, eles não serão anulados por causa da sua decisão de quebrar a carroça hoje. Os teus sonhos não serão anulados porque você está decidindo o melhor lugar, o lugar profético, o lugar de ouvir os homens e mulheres de Deus que têm buscado, que têm se dedicado, têm gastado a vida para trazer o melhor conteúdo, para trazer a melhor palavra que vem do reino do céu, para edificar a tua vida, que tem buscado unção que não foi achado no lixo. É uma unção nova, é um óleo novo todos os dias, buscando em Deus. Deus vai honrar a tua vida. Deus não vai anular teus sonhos. Deus não vai anular teus sonhos. Escolha estar no Senhor todos os dias. Seja tu divista. Entregue tudo. Começa a falar com Ele. Eu não sei como é que vai ser o tamanho da tua entrega hoje, mas eu lhe convido, olha, quer ser sábio? Entrega tudo. Entrega tudo pro Senhor. Entrega tudo pro Senhor. Quebra a carroça. Começa a acender o fogo. Começa a acender a chama. Começa a dizer pro Senhor: Pai querido, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu quero ser usado em tuas mãos. Eu quero a porção dobrada. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, oh Deus, começa a liberar, Senhor. Aonde você encontrar um coração sincero, aonde você encontrar um coração quebrantado, Jesus, começa a liberar do alto agora. Começa a liberar do alto agora. Começa a liberar do alto agora. Ei, meu irmão, começa a sentir teu coração aquecido. Começa a sentir a presença do Pai, do Eterno, de uma forma diferente. Deus te chamou para você viver o sobrenatural. Não é para viver no raso, não é para viver pequeno, mas é para andar de cabeça erguida, é para andar junto com os príncipes, porque a palavra de Deus está dizendo assim, e nós tomamos posse. Ei, Senhor, começa a liberar riquezas, começa a liberar, Senhor, saúde, começa a liberar unção, ousadia. Libera, Jesus, libera unção, libera ousadia, libera, Senhor, do alto poder, libera sobre a vida dela, Jesus, libera, Senhor, sobre a família, libera, Senhor, sobre o ministério, libera sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que hoje está aqui com o coração aquebrantado, dizendo: Senhor, eu falhei e pequei contra ti, mas essa noite eu reconheço, e nessa noite eu quero uma mudança na minha vida espiritual. Eu quero. Só tenho você. Dá tempo, o Senhor está falando, dá tempo. Dá tempo. Ei, Deus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Deus ainda tem muita coisa para realizar através de ti. Libera, Espírito Santo, anjos do Senhor. Anjos do Senhor, começa a ministrar os corações aqui agora. Senhor, libera os anjos para ministrar os corações agora. Começa a ministrar os corações. Começa a ministrar os corações.
Diga, Senhor, estou quebrando a carroça hoje, Jesus. Escolhi o melhor lugar. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua escola. Eu quero porção dobrada, Jesus. Começa a dizer a Ele. Abre a tua boca e começa a falar para o Senhor. Queimei minhas carroças afundei meus barcos no Aleluia, aleluia, aleluia. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Receba do alto poder, receba a unção, um novo tempo, um novo ciclo sobre a tua vida. Receba um novo ciclo. Uma chave sendo virada nesta noite, na tua vida, nesta casa, na tua família, na tua mente, no teu coração. Oh, labanarabaxa, onde virei? Em nome de Jesus. Se eu não tenho em nome de Jesus. Onde voltar, em nome de Jesus. Você, vai operando, Senhor, em nossas vidas. Vai operando na vida da igreja, Senhor. Opera, 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 em nome de Jesus. Se eu não só tenho você. Aleluia. Deus. Irmãos, olha para o teu irmão aí com um olhar de profeta e diga a ele assim: o Senhor te ouviu. Olha para o teu irmão e fala assim: o Senhor te ouviu. Fala assim para ele: se prepare, porção dobrada virá sobre ti. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no canto. Aleluia. Pra onde irei? Tu és santo, Jesus. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Sim. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, eu só tenho Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus mais uma vez. Receba, Senhor, a palavra. Receba a oração do teu servo, da tua serva, dos filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, confie na palavra do Senhor. É na palavra, não é em mim, é na palavra. Sabe por que a gente dá certo? Sabe por que eu dou certo? Porque eu confio na palavra. Então confie na palavra do Senhor. Amém? Que você tenha a melhor semana. Que o Senhor te surpreenda essa semana. Mas faça por onde? Fala para o irmão do teu lado. Faça por onde, irmão? Vai ficar a semana inteira dormindo só e não vai ter jeito. Então faça por onde? Deus vai trazer resposta do céu. Amém? O Espírito Santo fala que tem gente que está esperando resposta do céu. Deus vai trazer. Amém? Coloca assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: porque dele e por ele. Aleluia! Glória a Deus. Tu és santo, santo, tu és santo, santo.